Todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma gravação e hoje um prazer enorme de ter essa querida. Ela vai se apresentar para vocês nesse bate-papo gostoso para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre ferramentas, treinamentos, técnicas, né, nesse processo de desenvolvimento humano, desse despertar consciencial que eu costumo dizer, né, tem tantas possibilidades, né, de nós nos aprimorarmos, de nós nos melhorarmos diante do nosso perfil comportamental que o Enneagrama nos apresenta, e diante de todas as áreas da vida, né, que nós temos. E muito obrigada, Giza, é assim que eu costumo chamá-la. Ela está nesse grupo, né, nesse grupo VIP, é uma queridíssima, já fizemos algumas parcerias juntas, voltadas também para esse trabalho, né, de desenvolvimento humano. Desde já, beijocas no seu coração, aquele afago, né, de muito carinhoso, né, por todo o apoio que você sempre me dá Obrigada. nos meus momentos, né, tão preciosos, e também como uma pessoa que tem essa formação, esse trabalho muito bonito, que está crescendo cada vez mais, acompanho, divulgo, e escutem um pouquinho aí essas palavras dessa querida sobre o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né, Gi? Edi, obrigada, querida. Você sabe também o carinho especial que eu tenho por você. E eu me chamo Patrícia Oliveira, estou lá no grupo também, como Patrícia Oliveira. Primeiro sou amiga da Edi, e depois, né, sou a Patrícia Oliveira. Eu trabalho hoje na área do desenvolvimento humano. Na realidade, a minha carreira ela foi desenvolvida há mais de 15 anos em um ramo que é bem diferente, que é a aviação, e foi lá que eu fui apresentada à carreira de treinadora, gestão de pessoas, trabalhar com lideranças, e eu digo que foi um grande presente, né, iniciar numa empresa que na época e até hoje se chama, né, Total Linhas Aéreas, e eu sempre faço questão muito de trazer isso. Então, lá eu acabei fazendo várias formações, desenvolvi vários trabalhos, ao ponto de que em 2022 para 2023 eu comecei a sentir a sensação de camisa apertada e decidi ficar somente no meu negócio, que é a Corporate Treinamentos, né? A empresa que eu fundei há 5 anos, mas estou assim, né, 100% para ela há um ano e pouquinho. Daqui a pouco a gente, em maio, faz mais um aniversário aí, se Deus quiser, e trabalhando com áreas de treinamento corporativo, desenvolvendo mentorias, ou seja, desenvolvendo aí todas as habilidades hoje na área dos soft skills, que é o que a gente tem visto aí como dentro do mercado exponencialmente, né, sendo mais cobrado, mais exigido dentro do mercado de trabalho. É. E essa querida, ela é um tipo 9 no Enneagrama. É, E eu sou a suspeita de falar, né? Porque o Enneagrama foi me apresentado, na realidade, num treinamento que eu fiz e a gente acabou descobrindo ali. A instrutora era incomum, não é, Edi? Você já conhecia a Sarita? Rita Cesano, uma querida consultora, né, como eu, na época do Sebrae, ela veio para cá, foi um dos primeiros contatos, né, que nós tivemos com o Enneagrama, né, Gi? Eu acredito que foi em 2016, 2000. Bem longe, menina. Melhor a gente nem falar, porque é 2000 e bolinha para trás. Eu acho que foi um dos primeiros movimentos, inclusive, do Enneagrama aqui em Manaus, se eu não estou enganada. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa ferramenta e durante o treinamento eu pude perceber assim, a grandiosidade, né? E de que dentro do mundo corporativo a gente falava pouquíssimo e ainda hoje fala, eu acredito, muito pouco por conta dessa falta de divulgação, né? E a EDI assim, tem esse papel fundamental aí de pulverizar o Enneagrama e despertar nas pessoas esse autoconhecimento tão importante. É isso mesmo, Gi. E o Enneagrama tem um aspecto bem interessante que
relacionado ao seu trabalho, né, de treinamento, de liderança, né, é, sobre o aspecto da liderança, o enneagrama para líderes, né, o enneagrama para as incorporações. Ele é uma ferramenta, podemos dizer assim, onde muitas instituições empresariais se fazem uso para processos seletivos, né? Então, entendendo que aquele raio de personalidade, como nós chamamos um pouquinho, né, ou tipo de personalidade, serve para determinada função na incorporação, né? Então, por exemplo, um tipo 3 no Enneagrama, ele é muito bacana para alcançar metas, né, na área de, não, nós temos que conquistar isso e tal, então ele faz o fazer, né? Ele é muito coração, é o fazer a entrega com muito amor. O tipo 7 também, né? Nós costumamos dizer pelo fato de ter muita lábia, né? Muita comunicação, muita verbalização, e ele consegue convencer, né, as pessoas. Então, muitas instituições empresariais, elas se pegam, né, nesse sentido de processo seletivo, por exemplo. Mas não só isso. Também para essa melhora do clima organizacional. Quantos conflitos, né? Quantas questões de gestões se tem, né, nas empresas, por falta de liderança, por falta de uma integração melhor sobre os colaboradores, os funcionários. E é interessante quando um começa a entender como o outro funciona. E aí é um respeito, né? A entender que existe as qualidades, as virtudes, mas também tem as sombras, né? Os pontos de melhoria de cada um de nós. Não tem perfil de personalidade que seja o melhor, né? O perfeito. Não há. Né? E aí, quando nós vamos trabalhando isso dentro do nosso ser, da nossa relação como pessoa com o outro, nas empresas, se alcança as metas, o fluxo acontece de uma maneira mais leve até, né? Com certeza, isso que você traz hoje, ele está muito presente realmente, e como eu estou dentro das empresas, acompanhando a área de desenvolvimento, os treinamentos corporativos, eu tenho percebido muito, né, que hoje o foco, ele saiu um pouco mais da área técnica. Tanto é que tem aí uma máxima, né, uma questão máxima que o pessoal usa muito da área de recursos humanos, é que a gente contratava por currículo, né, as questões técnicas, se a pessoa era boa de informática, se ela tinha o curso de administração, de psicologia, mas quando as pessoas se juntavam, iniciava aí os aspectos comportamentais. E muitas vezes o porquê que existia conflitos, fofocas, decisões inassertivas, problemas de comunicação, justamente porque a gente conhecia pouquíssimo do lado comportamental desses candidatos. Então, hoje, os profissionais de recursos humanos, a gente tem visto que eles estão investindo muito mais nesse lado comportamental. Vou te dar um exemplo até prático. Recentemente, duas empresas me procuraram para fazer uma proposta orçamentária de um serviço voltado justamente para esse campo, de desenvolver, né, metodologias, aplicar assessments ou os testes, né, que a gente traduz aí, para processo seletivo e para acompanhamento de líderes e equipes. Por quê? Muitas vezes eles contratavam treinamentos, contratavam as pessoas, colocavam lá no ambiente de trabalho, e aí depois que o treinador ia embora, né, voltavam os mesmos problemas. Então, assim, foi até interessante uma gestora de RH conversando comigo, disse assim, Patrícia, eu não sei o que acontece, a gente já contratou os melhores treinamentos do mercado. E, assim, a pessoa sai no portão, o funcionário revira tudo de novo. Eu digo, isso é comportamento. As pessoas precisam de ferramentas, primeiro, de autoconhecimento, para saber lidar com elas mesmas, para depois saber lidar com o outro. Por quê, né? Eu sempre brinco nos meus treinamentos, assim, gente, juntou dois seres humaninhos, como é essas diferenças? É. Né? E o que todas as empresas têm em comum não são as máquinas, são os humanos. Então, hoje a gente passa a olhar muito mais esse humano, né, fora a tecnologia, as máquinas,
E os assessments, esses testes, o eneagrama, o DISC, que é o que eu trabalho como um dos meus assessments para fazer promoções, para questão de liderança também, desenvolver lideranças, é muito importante. E são ferramentas que elas podem se juntar, né? Eu digo que elas se somam para a gente olhar melhor para esse ser humano e para os comportamentos dele, maximizar resultados dentro das empresas. Perfeito. Gi, né? É uma dessas. Antes de falar sobre o DISC propriamente dito, é muito interessante, né, entender como nós funcionamos e como nós podemos fazer as nossas sociedades, as nossas parcerias, as nossas relações. Isso é imprescindível, né? Por exemplo, eu já tive uma empresa por 14 anos, onde eu era consultora, instrutora, né, do Sistema S, por muito tempo, até revi mais recente algumas fotos antigas, né, do programa A, que eu era consultora educacional, né, vou publicar aqui nas redes sociais, que esse questão de desenvolvimento humano não é de agora, né? A gente já está numa caminhada há algum tempo, né? Com as redes sociais isso tem propagado, né? Isso tem disseminado, né? E que bom por isso, né? E muitas pessoas estão fazendo essas transições de carreira, como você fez mais recente, eu já fiz alguns anos atrás, né? Entendendo que esse fluxo existe, que é um movimento que nós precisamos aí estar contínuo, né? Por um tipo 9, por exemplo, como a nossa queridíssima Gisele Patrícia, foi apertado sair, né? De quantas vezes eu te cutuquei para isso, não foi? Quando nós conversávamos, assim, mas você vai continuar mesmo assim numa empresa, numa incorporação nesse sentido, né? Mas para tomar uma decisão a seu favor é desafiador, né? Como um 9. O 9 sofre, né, para sair de caixinhas. Ele, para tomar decisões, eu digo que o 9 ele é um medroso. Ele tem, eu senti medo, né? Não sei se o 2 é assim, não me recordo tanto das características do 2. Eu não sei onde que ele vibra menos nesse sentido. Você, como 2, pode até falar melhor. Mas, o que também fala bem mais alto, podemos dizer assim, né, Gi, é esse contexto que eu entendo que você tem um instinto de autopreservação, né? Você é mais fechada, né? As questões pessoais, tudo que você passa numa empresa familiar, essas coisas, você é mais fechada, né? Eu entendo, eu acredito que nós não fizemos esse trabalho ainda, mas o teu instinto de autopreservação te domina, né? Então, os instintos, eles são muito mais predominantes em nós, seres humanos, do que o próprio tipo no eneagrama, né? Nós costumamos falar assim. Então, eu sou um tipo 2 social. Então, eu sou daquela que vou para a ação, para a execução, para o fazer, né? Em prol de muitos, né? Então, uh, para mim é um pouquinho mais fechado, mas quando não precisa fazer algo em prol de alguém, alguma situação e tal, então nós vamos, né, a essa execução. Então, nossos instintos falam muito mais, né, do que nossos próprios tipos no Eneagrama. Mas eu tenho colocado algumas situações aí nesse grupo, né, sobre isso, e é muito interessante vocês todos que vão assistir esse vídeo que nós vamos deixar aqui gravado, né, poder entender esse funcionamento em cada um de vocês. Mas, especificamente, o DISC, o que é o DISC e como você atua nele nessas questões desses comportamentos, nesses treinamentos que você faz nessas empresas? Ah, perfeito, Edi. Então, para quem ainda não conhece o DISC, ele é um método, na realidade a gente chama de metodologia, foi criada no século passado por um psicólogo chamado William Maston, e ele conseguiu deixar dentro de uma metodologia aquilo que a gente já vinha há alguns séculos chamando de temperamentos, personalidade, e eram ligados às vezes a questões, por exemplo, o ar, a água, dava
nomes a alguns animais, como a águia. Então, ele começou a observar que existiam alguns agrupamentos e começou a colocar isso dentro de uma metodologia. Então, ao estudar esses comportamentos, ele conseguiu agrupar e criou o que a gente chama de metodologia DISC. E o DISC são como se fosse, não digo personalidades, ou seriam comportamentos, e que cada letrinha dessa quer dizer uma palavra em inglês. Na tradução para o Brasil, a gente continuou com o DISC, mas essas siglas, elas falam de, né, no caso, D, seria a pessoa que é o comportamento predominante aí, é o dominante. Ou na metodologia que a Solids aplica, que é uma empresa também que tem um sistema que aplica esse teste, eles chamam de executor. Então, é aquela pessoa que eu acredito que você até referenciou ainda há pouco, dentro de um estilo, acho que é o tipo 7, em que é aquela pessoa, um auto-líder. Ele vai para cima, a meta é com ele mesmo, só que a gente até brinca, é aquela pessoa que se você der uma meta, ele vai cumprir, ele vai te entregar o resultado. Não importa quantas pessoas vai ficar no meio do caminho morta, mas no final ele te entrega, né? É o tipo 3, né? É o tipo 3, né? Foi, eu entre o 3 e o 7. É. E aí, depois do D, a gente tem o I, que a gente chama de influentes, que são os comunicadores, aquelas pessoas que têm facilidade em entrar em ambientes e se comunicar com o outro. Geralmente são professores, palestrantes, pessoas que trabalham com o desenvolvimento da comunicação. Então, esse daí é, inclusive, né, eu tenho um alto I, que a gente chama de alto, justamente fui para onde? Pedagogia, turismo, desenvolvimento humano, recursos humanos, só era que não tinha nada a ver com influente, né? E ainda mais somado ao tipo 9 do Eneagrama. Então, o I, ele fica como influente. E aí, a gente tem o S, né? Que a gente chama ele de conforme, né? Ou os estáveis, tá? E aí, nesse que a gente chama, né, de estáveis, são pessoas que geralmente elas são mais calmas, mas elas gostam também de trabalhar em equipe, elas se comunicam bem, mas elas às vezes são mais reservadas. Então, ali começa a agrupar alguns tipos de comportamento. E depois a gente vai para dentro do DISC, a gente chama aí ele também de analítico, né? Que seria os conscientes. Tá? Dentro dessa metodologia, eu gosto muito de usar na tradução da metodologia Solids, porque no Brasil a gente acabou que não encontrou muito definições, por exemplo, para o D, que ele tem uma outra denominação em inglês. Então, eu gosto muito de utilizar, não é, a metodologia da Solids, a nomenclatura, inclusive, que chama, não é, ali o comunicador, o executor, o analista e o planejador. Dentro dessa metodologia, a gente diz assim, ó, todo mundo tem os 4. Porém, nós temos os campos de predominância. Exemplo, Patrícia. Patrícia é autoinfluente, né? E ela tem uma mediana ali planejadora. O meu executor, que é o dominante, que eu digo que eu precisaria muito para o meu negócio, eu tenho que me esforçar muito mais. Porque eu digo que a minha dominância é arrastando na minha cara assim no chão, né? Ele é muito baixo. Então, quando eu consigo identificar isso através, né, do teste DISC, eu consigo trabalhar essas fragilidades, sabendo quais são e como que eu posso trabalhar cada uma delas, né? E esse teste, ele é feito dentro de plataformas. Aqui no Brasil, a gente já tem várias empresas, inclusive testadas por universidades federais, com mais de 97% aí, né, de confiabilidade do teste, e que ele, após respondido, orientado por um analista, né, analista comportamental, que tem a formação para isso, ele emite um relatório. E esse relatório pode ter diversos tipos, voltado para liderança, voltado para gestão, para desenvolvimento de equipes. Para processo seletivo, ele é extremamente utilizado,
né? E ele é muito bom. E também, depois disso, a gente faz o que a gente chama de devolutiva, dependendo do processo que a pessoa está contratando. Que pode ser para um processo seletivo, um processo de autoconhecimento, pode ser para um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional, ou pode ser aquela empresa que, por exemplo, tem um líder lá, ou um aspirante a líder, eu quero já desenvolver essa pessoa. Então, diz que nos ajuda a olhar, né, todo esse comportamento da pessoa e começar ali um plano que a gente chama de PDI, plano de desenvolvimento individual para essa pessoa. Oh, que legal, né? Maravilhoso. É uma aula sobre tudo isso, né? E que interessante como casa, né, Gi, sobre o enneagrama, né? Você falando aí, a gente vamos traçar aqui essa linha, né? Entender que nós todos vamos ter os 9 tipos de comportamento do enneagrama, né? Assim também como os 4 aí no DISC, né? Entretanto, tem algo que nos predomina, né? E aí vai nos caracterizar, vamos dizer assim, né? Vai nos perfilar. E como é imprescindível nós entendermos sobre isso, né? Nesse processo de autoconhecimento mesmo. E desenvolvimento humano, né? Porque se eu tenho uma dificuldade em algum campo, alguma área da vida, e nós vamos ter várias áreas da vida, né? Eu posso trabalhar isso. Nós dizemos assim que um tipo 5, que é aquele tipo mais fechado, introspectivo, quase não verbaliza, podemos dizer, um oi, ok, um emotion, né? Ele pode ser um líder, um excelente líder, né? Sabendo como funciona, né? E atuando, né? Em técnicas, em processos, né? Para se desenvolver. E por isso nós costumamos dizer que é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Quem eu sou, como eu funciono, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso desenvolver em mim. É um Né? retrato, é um retrato. É, É como se a gente estivesse realmente fazendo uma fotografia dos comportamentos das pessoas. Vou até contar, Ed, que eu sempre lembro muito quando falo de DISC para autoconhecimento, de um mentorado. Geralmente o primeiro passo é o primeiro passo de escuta, o segundo aplica os testes, né? Não só o DISC, mas tenho outros que eu aplico juntamente com ele para fazer um mapeamento. E aí, esse mentorado, ele tinha a dificuldade, ele queria recolocação, mas eu percebia que a carreira dele vinha assim, sempre estanque, 6 meses aqui, 4 meses ali, 1 ano, e não parava. Né? E tá tudo bem, até porque essa geração aí tem uma média de 8 meses agora por empresa e elas vão pulando e tá tudo bem. E aí, quando aplicou o teste e a irmã dele, né, era a pessoa, inclusive, que tinha contratado, porque ele tinha alta resistência para fazer a mentoria, ela depois me confessou, ela disse assim, Patrícia, eu vi, né, quando ele estava na sala e eu na cozinha, e você mandou o relatório para ele dar uma lida, né? E ele começou a ler e começou a ver as características do perfil dele. E uma das características, né, que ficou mais gravado era que ele tinha problema com insubordinação. Por exemplo, ele não gostava que o líder falasse daquele jeito com ele ia lá e peitava mesmo o líder. E depois começou a se encaixar, porque realmente, assim, qual eram os motivos de saída? Era sempre a liderança era ruim, e por isso ele saía. E nunca era ele, pelos conflitos que eram criados. E aí, o mais engraçado até dessa história é que ela disse assim, Patrícia, conforme ele ia lendo, ele dava pulo no sofá. Eu não sou isso! Isso é um absurdo! Eu não faço isso! E entrando num campo de resistência que depois para quebrar na devolutiva, né, é bem interessante, porque a pessoa já está resistente com um comportamento que às vezes ela não se enxerga, e o teste revela. Olha que interessante, né? É olhar ali para nossas sombras, como nós dizemos lá no Eneagrama, né? Esse lado sombrio que todos nós vamos ter também, né? E é como é delicado se reconhecer nesse lado sombrio. Né? É uma dificuldade também no Eneagrama, por exemplo, de quando se aplica o teste, né? Que também há testes para nós identificarmos o perfil comportamental no Eneagrama, né? O perfil de personalidade, né?
em todo o seu raio de desenvolvimento, né? Há testes, né? Eu gosto muito do teste que eu atuo do livro, né, o Eneagrama para Líderes, que é do Nicolai Cursino, do qual eu faço as minhas formações. E falando nisso, olha o que eu deixei reservadinho aqui, Gi. Ah, eu lembro. Foi ela que me deu, gente. O Eneagrama, ela foi uma viagem para São Paulo, um treinamento, eu acho, né, Gi? E ela lembrou, fotografou, olha o que eu comprei para ti, faz tempo, viu, gente? Ah, isso faz tempo, eu lembro. Eu estava numa livraria e aí eu lembro de ter visto. Eu digo, nossa, essa caixinha da Edi tem que levar. Ó, e Patrícia Calazans. Patrícia, o nome da autora, né? E tem outra também. Então foi a Gi que me deu essa queridona ali, sempre lembrando com muito carinho. E, ó, e é interessante quando nós olhamos para esses contextos, né, de testes que identificam, e aí eu, quando falo, né, sobre as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, as suas sombras, né, e as suas qualidades, como é difícil se reconhecer nas suas vulnerabilidades, nas suas sombras. Não, eu não sou isso, não. Né? E um Ah, o pessoal entra em campo de resistência, impressionante. E tem perfis muito do raio de personalidade ali, do 1 ao 9, que tem essa mais resistência, né? Por exemplo, um 8, olhar que muitas vezes ele é um líder nato, ele tem um coração muito grande, mas dizer que ele é autoritário, controlador, né? Não, mas eu não sou assim, né? Mas o 8 eu acho interessante quando ele tem níveis conscienciais, que o Eneagrama também nos fala de níveis de consciência, nem todo 8 é igual ao 8, nem todo 2 é igual ao 2, né? São níveis de consciência distintos, que nós também vamos atuar nos subtipos do Eneagrama, nossas asas, nossas flechas, nossos instintos, né? Que é denominados os subtipos, que aí vai ter essas diferenciações. Então, ninguém é igual, nós não somos um robô, né? Não é uma automatismo, né, dessa numeração de 1 a 9. Então, vai ter as suas variâncias. E aí, alguns têm essas resistências de olhar para as suas sombras, né, para seus defeitos, né, de uma maneira, não, mas eu não sou isso, jamais eu sou isso, né? E quando nós outros que nos relacionamos, que já temos um conhecimento sobre perfil de comportamento, mas a gente consegue, né, visualizar isso e ter um entendimento melhor. E aí também te dando um exemplo, né, dentro da relação de amizade, dentro da doutrina, né, espiritualista que eu já participei por muito tempo, eu era considerada orgulhosa. Olha só. E eu não entendia, não, mas eu faço tanto bem, eu gosto de ajudar, como é que eu sou orgulhosa, né? Para a gente entender como é que nós funcionamos, como é que nós temos essas sombras. O 2 é orgulhoso, gosta de ajudar e tem orgulho, acreditando que ele não precisa. Não, eu não preciso de ajuda, né? Eu não preciso, isso é orgulho. É um orgulho próprio. E a gente reconhece muitas vezes nisso, né? E aí é no nosso, gente, ó, na nossa relação conosco, né? Olhar para o nosso rabicó, né? Olhar para o nosso comportamento, nossas formas de pensar, de sentir, de agir, de andar, de comer, de falar sobre as outras pessoas, de falar sobre o contexto social, né? Isso tem que ser uma autoobservação. Né? E há outro contexto, uma outra relação para ser observada, analisada, refletida por todos nós, é a nossa relação com o outro. Né? E aí com o filho, com o companheiro, com a companheira, com os irmãos, com os pais, né? Com o outro na relação de trabalho. Se você vai com o trabalho, com aquele peso, lá vou encontrar com fulano, né? Lá vou ter que ser subordinada, né, a uma outra pessoa. O seu trabalho não vai ser prazeroso, você não vai dar resultados significativos, né? Com certeza. É um contexto muito geral, né, gente? O Eneagrama atua, e assim também como essa metodologia que você está trazendo aí para gente, né? Que você também pode trabalhar individualmente, né, Gi? Sim, eu trabalho ele nos processos individuais e também de equipes. Tanto que a gente faz mapeamento comportamental e não só análise de perfil comportamental, porque senão ele fica muito limitado. Então, hoje a gente tem uma nova visão, né, dessa questão do desenvolvimento humano e do
do que a gente chama hoje de mapeamento, é a palavra mais técnica que a gente usa no meio. Por quê? Né? Anteriormente a gente fazia só análise e aplicava o DISC. Sim. Hoje já tem, e o DISC acontecia de que forma? Você respondia um teste e era só visão com a sua visão. Hum, Então, né, vinha ali, lógico, questão dos meios, o que estava sendo exigido, o que aquele momento te revelava, porque em alguns momentos a gente pode, de repente, estar mais comunicador e mediano no executor, ou vice-versa, tá? E vai depender, tanto é que a gente fala, de 6 meses a 1 ano é o tempo ideal para a gente reaplicar o teste. sim. Mas hoje a gente já faz um mapeamento para não limitar somente ao DISC, apesar de que o DISC hoje ele já tem outras possibilidades, né? Tem uma nova roupagem. A pessoa responde, mas hoje as plataformas, algumas aqui que eu já tenho conhecimento, elas já estão fazendo aplicação para outros. Por exemplo, eu quero um relatório gerencial do DISC para me desenvolver enquanto líder. E aí eu vou responder o teste, mas eu vou escolher um conjunto de pessoas que estão ao meu redor, que pode ser familiares, amigos, alguém da minha equipe, para responder junto sobre aquilo que eles enxergam em mim. Então, são duas visões, e muitas vezes aquilo que eu olho somente por um ângulo, Sim. o relatório ele amplia, porque ele vai trazer a visão do externo também, e numa devolutiva isso agrega demais, né, na nossa visão também do outro, de como é que ele nos enxerga. Então, eu digo que essa foi o grande desenvolvimento do DISC agora, né? E falando mais uma vez, né, em mapeamento, hoje a gente utiliza outros assessments, outros testes, para complementar, tá? Por exemplo, posso aplicar o DISC e o Enneagrama? Perfeito. Eles se complementam e eles fazem um mapeamento de áreas que, quando um não atua, o outro pode ali, com certeza, atuar muito melhor. Né? Então, o Eneagrama já vai de 1 a 9, diz que já são 4 perfis predominantes. Então, Sim. cada um, dentro da sua riqueza de detalhes, eles contribuem para que a gente possa formar, né, esse conjunto de habilidades que a gente tem. Perfeito. Gil, o papo tá uma delícia. Eu adoro, né, conversar, porque o meu comunicador lá em cima também. Mas fala sobre o seu trabalho mais recente que você está divulgando aí. Sei que tem um desafio que você está nas redes sociais fazendo sobre a questão da comunicação, que a questão comportamental, perfil, atua bastante, né, para você melhorar, se desenvolver. Os teus atendimentos como mentoria, né, treinamento, teu contato, tua rede social, para nós irmos finalizando, e já aproveita, deixa aí tuas palavras finais também. Oh, querida, obrigada, viu? Primeiramente, já te agradecer por esse convite. Você sabe que quantas vezes me convidar, independente do dia, do horário, né, a gente vai estar juntas. Então, eu estou, essa semana, fazendo, né, as inscrições para o Desafio da Comunicação e Oratória, que vai ocorrer do dia 15 a 30 de abril. Ele vai ocorrer dentro de um grupo fechado, no WhatsApp, e diariamente a pessoa que estiver lá conosco nesse desafio vai receber as atividades práticas. E, lógico, sendo orientadas por mim ali durante o desenvolvimento, né, desses 15 dias. No último dia, a gente tem um grande encontro online, ao vivo, para celebrar os resultados dos, né, desafiados lá do grupo. Então, Então, quem tiver interesse, né, pode entrar lá na minha rede social, do Instagram, @patriciaoliveira.corporate, que tem o link de inscrição. E lá também as pessoas podem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né, os treinamentos que eu faço aí no mundo corporativo, as mentorias de carreira. Então, lá eu sempre digo, né, seja bem-vindo ao meu universo de treinamentos e mentorias. E é um prazer realmente poder falar um pouco mais sobre o DISC e o Enneagrama aqui junto com você, viu, querida? Muito obrigada. eu que agradeço, Gi, é sempre prazeroso, né, falar o que nós gostamos, né, o que nós vivenciamos e quanto resultado deu para a nossa vida, né, transição de carreira, né, melhorias nas relações de um modo geral. Então, agradecer também a vocês, esses são aperitivos, quer saber mais? Entre em contato aí com essa queridíssima Gisele Patrícia, que ela realmente vai trazer
outros caminhos, né, de desenvolvimento humano. Gi, obrigada, Que viu? agradeço, querida, viu? Fica com Deus aí, um beijo, um abraço em todo mundo, e vamos pro desenvolver. Isso, ó, ela está aqui no grupo também, viu? Nesse grupo aqui do Eneagrama Vivencial. Beijão, nossos corações, fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau.